que é sobre a primeira parte daquele esquema amar, conhecer, falar e fazer, que é amar, não é? É a primeira parte desse elemento dos relacionamentos cristãos que nós precisamos entender e compreender, que é o amar. Se queremos ajudar as pessoas a serem transformadas, se queremos fazer parte no projeto de Deus de redimir vidas, se queremos ser de fato embaixadores de Cristo, nós precisamos amar as pessoas. Pois bem, então hoje nós vamos começar a falar sobre amar. E o que nós vamos tratar especificamente nessa parte é construindo relacionamentos nos quais a obra de Deus prosperará. Construindo relacionamentos nos quais a obra de Deus prosperará. Antes de entrarmos na lição, essa é uma lição que começa a segunda parte desse módulo, que é a maneira mais prática de nós realizarmos os nossos relacionamentos de forma redentiva. Vamos só apenas lembrar o que já vimos até aqui nas 4 primeiras lições. Na lição 1, aprendemos que todos nós precisamos de ajuda. Esse é o ponto fundamental. Todo mundo precisa de ajuda e é por isso que nós nos ajudamos e ajudamos pessoas. Então nós vimos que seres humanos necessitam de uma verdade fora de si mesmos para entenderem a vida. E essa verdade é a verdade de Deus. Influências e conselhos sempre carregam uma agenda moral. Aquilo que nós aconselhamos as pessoas a fazerem ou o que nos é aconselhado sempre produz um comportamento, uma ação, ou ou quer que isso aconteça. E a terceira coisa nessa primeira lição foi que a cegueira espiritual afeta todos nós. Mesmo nós, crentes já convertidos, em algum grau ainda sofremos com a cegueira espiritual. Há certos pontos em nosso coração e que diz respeito ao nosso pecado, que nós não enxergamos claramente, por isso precisamos sempre colocar o nosso coração diante da palavra de Deus, olhá-lo à luz da palavra de Deus e pedir ajuda de outros, fiéis, homens e mulheres mais sábios que nós, que nos ajudem nisso, Porque a cegueira espiritual atinge todos nós. Na lição 2, aprendemos que o coração é o alvo. Os ídolos que governam o coração moldarão a vida e o coração. A Bíblia é o espelho de Deus que revela nossos corações. Então, temos que ser comprometidos a examinar nossos corações, biblicamente. E a terceira coisa, você deve mudar a raiz, o coração, para mudar o fruto, comportamento básico, Mudança profunda e permanente só acontece quando você muda o coração e não apenas o comportamento. Na verdade, muda o comportamento, muda o coração e afeta o comportamento. Você muda tudo, Mudando a raiz, você muda o fruto. Na lição 3, aprendemos sobre a esperança de nossa união com Cristo. Pessoas e situações não controlam o que dizemos ou fazemos, não é culpa delas. Os desejos do nosso coração controlam o nosso comportamento, Na verdade, nós falamos e fazemos as coisas por causa dos desejos do nosso coração. Quando estamos unidos com Cristo e somos habitados pelo Espírito Santo, podemos dizer não para as paixões e desejos de nossa natureza pecaminosa. Somente convertidos, sendo unidos a Cristo e habitados pelo Espírito Santo, então nós podemos dizer não aos desejos do nosso coração. E reagirmos da maneira correta diante das situações e relacionamentos que para nós são negativos. E na lição 4, a última que nós vimos, terminamos na semana passada, aprendemos que somos embaixadores. Nosso ministério será efetivo quando reflete o modo que o maravilhoso conselheiro opera em nossas vidas. Ou seja, quando nós representamos Cristo para as pessoas. Como embaixadores de Deus, nós somos representantes da sua mensagem, o Evangelho, métodos, a maneira como Cristo fazia
e o caráter, o porquê que Cristo fazia as coisas. E, finalmente, 3, o modelo amar, conhecer, falar, fazer, reflete o exemplo de Cristo e nos ajuda a graduar ou avaliar nossa efetividade nos relacionamentos. Então, esse modelo extraído das Escrituras, que é o modelo de Cristo nos relacionamentos, é justamente o que nós precisamos aprender agora. Observar isto para aplicarmos em nossos relacionamentos, a fim de que os nossos relacionamentos sejam ambientes, contextos de transformação, sejam relacionamentos redentivos, como fala aqui o Paul Tripp. Então é nesse ponto que nós vamos entrar no amar, a primeira parte do amar, que é construindo relacionamentos nos quais a obra de Deus prosperará. Quais são os conceitos e objetivos desta lição? O conceito é o seguinte: Deus sempre muda pessoas no contexto de relacionamentos baseados no amor. Vou repetir. Deus sempre muda pessoas no contexto de relacionamentos baseados no amor. Então, relacionamentos são importantes. E para você entender isso, basta você perceber que Deus, Ele é um Deus relacional, Ele se relaciona conosco, um Deus pessoal que se relaciona conosco, e Ele nos coloca em uma família, a sua família, que é a igreja. E a igreja é justamente composta por relacionamentos. Relacionamentos horizontais, uns com os outros, e relacionamento vertical, nós com Deus. E tudo isso forma um todo cujo laço é o amor. O amor é aquilo que envolve tudo isso, é o laço perfeito que nos permite relacionamentos redentivos, a começar do relacionamento de Deus conosco. Para mim, uma aplicação pessoal, um objetivo que deve ser aplicado a mim, é que tenho que construir relacionamentos nos quais o amor forneça um contexto para a obra de Deus que traz mudança. Então, nós vamos aprender aqui, e com o que vamos aprender, temos o seguinte objetivo: de entender que os nossos relacionamentos devem ser construídos de tal forma, em amor, que eles forneçam um contexto onde Deus irá operar transformação em mim e nos outros. E quanto aos outros, o nosso objetivo é, relativo aos outros, o amor bíblico demanda uma agenda mais elevada para os meus relacionamentos, que faça de mim mesmo e aos outros pessoas mais felizes. Então nós temos uma agenda mais elevada do que costumamos ter em nossos relacionamentos. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar estas coisas que estão anunciadas aí em conceitos e objetivos. Então, vamos para a primeira parte do conteúdo da lição, que tem como foco o nosso relacionamento com Deus. Me acompanhe, por favor. O que você diria em resposta a esta questão? Qual papel é desempenhado pelos relacionamentos no seu ministério? Os relacionamentos que você tem, qual é o papel deles na sua vida? E quando você pensa de maneira cristã e sabe que você é um servo, como esses relacionamentos eles estão enquadrados no serviço que você tem que prestar como cristão? Quando você lê a palavra ministério, não leve isso para os oficiais da igreja, que têm um ministério, como o pastor, como os presbíteros, oficiais. Todo cristão tem um ministério. E a palavra ministério, ainda que muito pomposa e bonita em nosso contexto, biblicamente, ministério significa serviço. Então, se você substituir a palavra ministério por serviço, a pergunta ficaria assim: qual papel é desempenhado pelos relacionamentos no seu serviço? E esse serviço, logicamente, é o serviço cristão. Que papel os relacionamentos têm na sua vida enquanto você é um servo de Cristo? Qual é o papel dos relacionamentos? Essa é uma pergunta importante e que nós vamos começar a responder. São os relacionamentos dados por Deus mero luxo
maravilhosos presentes de um Deus amoroso para nos trazer felicidade. Os relacionamentos, eles são luxo, são bons, mas não necessários. Eles têm a ver apenas com a nossa felicidade. Será que que resposta seria biblicamente correta a esta pergunta? Ou a Bíblia apresenta uma agenda mais elevada? Será que biblicamente, ao pensarmos sobre relacionamentos, há algo além do que o relacionamento ele nos dá como retorno? A agradável companhia de uma pessoa, as amizades que nos trazem benefício, que são momentos divertidos, essas coisas que nós escolhemos em um relacionamento, né? Se você fizer uma lista de pessoas que você elegeria para se relacionar com elas, certamente essas pessoas apresentam algumas qualidades que são benéficas para você. Então, por exemplo, se eu fizer uma lista aqui, se eu descrever uma pessoa aqui com algumas características para você escolher se ela vai ser sua amiga ou não, se você vai se relacionar com ela ou não. Por exemplo, eu falo, uma pessoa que é mal-humorada, geralmente vive murmurando, revestido de alta compaixão, alta piedade. Você escolheria essa pessoa para ser sua amiga? Sim ou não? Colocaria na lista? Sim ou não? Você escolheria essa pessoa para ser sua amiga? Petrônio só ali que disse que sim. Não é? Uma pessoa difícil, que vive contando vantagem, que não liga nem se você está ouvindo, nem ouve o que você fala, mas só fica contando as suas próprias histórias, que o tempo todo, quando você conta alguma coisa, despreza. Seria uma boa pessoa para ser sua amiga? Você escolheria essa pessoa para ser seu companheiro ou companheira? Digamos que seja um time de futebol ou uma equipe de pimbarra e você está tirando a linha e ali no meio tem aquele que é sem coordenação motora, não joga bem, é lento, não corre direito, não sabe driblar. Você escolheria isso para o seu time? Então você observa por essas respostas que nós acreditamos que relacionamentos são coisas que nós temos para nos fazer bem, para sermos felizes, para que, de alguma forma, nós sejamos favorecidos por esse relacionamento. Mas será que a Bíblia tem esse mesmo ponto de vista que nós? Será que a Bíblia tem a mesma perspectiva a respeito dos relacionamentos que nós temos? Será que esta é a proposta de Deus em nossos relacionamentos? Essa é a questão que nós temos que tratar, não é? Mas você sabe que não é assim. Eu sei que você acredita que os relacionamentos não são vividos de maneira egoística, não é? Só para o meu bem. Mas na prática é assim que nós fazemos, não é? Na prática é exatamente assim que nós procedemos, às vezes de maneira muito automática, instintiva, não é? Nós sempre nos aproximamos dos mais bonitos, dos melhores, dos mais divertidos e preterimos aqueles que não nos são agradáveis ou que nos parecem difíceis, não é? Será que na igreja pode ser assim? Essa é uma questão muito importante. Esta lição trata sobre o plano de Deus para nossos relacionamentos. O relacionamento de Deus para conosco é amoroso e redentivo. E você deve grifar isso aí, anotar em algum lugar, para você entender as características do relacionamento de Deus para conosco. É amoroso e redentivo. Amoroso e redentivo. Nossa salvação em Cristo abre-nos a porta para termos relacionamentos que reflitam estas qualidades. Que qualidades? Amoroso e redentivo. Ou seja, o relacionamento que Deus tem conosco, as características desse relacionamento, amoroso e redentivo, devem estar também presentes nos nossos relacionamentos horizontais, entre nós, um com o outro. Ou seja, amoroso e redentivo. Um relacionamento entre irmãos e os demais relacionamentos que nós temos deve ter essa característica, ser amoroso e redentivo.
Talvez você esteja pensando: eu entendo as palavras, mas não estou certo sobre o que elas querem dizer. Deus quer que nossos relacionamentos sejam amáveis e redentivos. Quer dizer três coisas. Esse relacionamento amável e redentivo quer dizer três coisas. A primeira, que ele tem uma meta mais elevada para nossas amizades do que nossa felicidade pessoal. Entendeu essa primeira característica? Deus tem uma meta mais elevada para nossas amizades do que nossa felicidade pessoal. 2, que Ele, Deus, requer de nossos relacionamentos que eles forneçam um contexto para a sua obra de mudança em e através de nós. Então, um relacionamento, ele, segundo os moldes de Deus, ele tem uma agenda mais elevada, né? Ele tem um propósito mais elevado, e nesse relacionamento esse relacionamento deve existir, ou fornecer, melhor dizendo, um contexto, um ambiente onde Deus vai operar transformações em mim e no outro, em e através de nós. E a terceira coisa, que nós necessitamos construir relacionamentos que promovam e encorajem esta obra de mudança. Não é? Então, nós precisamos criar deliberadamente relacionamentos com o objetivo de promover e encorajar essa mudança que Deus tem para fazer nas nossas vidas e na vida daqueles com as pessoas que a gente se relaciona. Então, essa é a meta mais elevada, e é isso que quer dizer um relacionamento redentivo, amoroso e redentivo. É nesse nível, é nessa forma de pensar que você cultiva os seus relacionamentos. É assim que os relacionamentos na igreja se estabelecem? Ou eles são meramente funcionais? Relacionamentos que nós temos para nos fazer bem, para nos trazer felicidade. Irmãos, a primeira vez que eu li Instrumentos na Mão do Redentor, eu fui muito impactado, porque o resumo do livro, podemos dizer assim, para mim, pelo menos, aquilo que valeu ter comprado o livro, foi a seguinte frase: os nossos relacionamentos não pertencem a nós. Eles são santos, porque pertencem a Deus. E eles têm um objetivo, Deus tem um objetivo neles, é operar a redenção. É por isso que é necessário tanto insistir com a igreja, que nós vivamos, desenvolvamos, nos treinemos a ter comunhão. E comunhão não é estar juntos no mesmo lugar, ou de vez em quando partilharmos uma refeição, ou nos visitarmos apenas. Comunhão é essa intromissão benéfica na vida um do outro, a fim de ser um instrumento de Deus para a nossa santificação. Ninguém vive um processo de santificação sozinho. O processo de santificação se vive na comunhão, nos relacionamentos que Deus promove nas nossas vidas, que Ele providencia nas nossas vidas. E nós temos que ser deliberados em fazer desses relacionamentos redentivos. Não é? Deu para compreender essas três coisas? Alguma dúvida, alguma pergunta ou colaboração? Então, essas três coisas aí se referem a o que quer dizer ter um relacionamento amável e redentível. Vamos então, para esta noite, focar no nosso relacionamento com Deus. Vamos deixar o resto para as próximas terças. Nosso relacionamento com Deus, esse é o relacionamento fundamental, é a partir daí que tudo começa, e é por causa dele que nós podemos amar outras pessoas e ajudá-las a serem transformadas. Não há melhor maneira de entender a importância do papel dos relacionamentos do que considerar
o modo como Cristo opera em nossas vidas. Lembra? Como embaixadores, nós representamos Cristo para as pessoas. Nós mostramos para elas, fazemos para elas aquilo que Cristo está fazendo em nós, como instrumentos de Cristo, não é? Então, não há melhor maneira de entender a importância do papel dos relacionamentos do que considerar o modo como Cristo opera em nossas vidas. Olhe para a figura 5-1, que captura a importância do relacionamento na obra de mudança pessoal operada por Deus. E aí você vira a página e também vira a apostila. Então, nós temos aí uma figura, essa figura 5.2 aí, o fundamento relacional para o ministério, a salvação como nosso modelo. Então, vamos pegar a salvação, a obra redentora da salvação, e depois vamos aplicá-la às nossas vidas, em nossos relacionamentos. Então, como se deu a salvação? Como se dá a obra redentora nas nossas vidas? Então, você tem aí esse esquema. O caminho representa nossas vidas. Esse caminho aí, onde o bebezinho, o menininho e o homem estão colocados, essa mancha cinza aí. As duas portas, intituladas justificação e adoção, representam as duas coisas que Cristo trouxe para nosso relacionamento com Deus, as quais nos tornam seus filhos, justificação e adoção. Essas palavras explicam como entramos num relacionamento com Deus. Então, começando de baixo para cima, você tem, antes das portas, a minha vida separada de Deus, não é? Perdido no mundo. Eu estava alienado de Deus. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos: todos pecaram, no capítulo 3, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso Paulo está se referindo ao que aconteceu no Éden, de maneira objetiva e concreta, quando Deus expulsou, por causa do pecado, Adão e Eva do jardim do Éden, o lugar da comunhão, da fonte de vida. Então, a nossa vida sem Deus, a nossa vida antes da salvação, uma vida separada de Deus. Não havia comunhão entre nós e Deus, não havia um relacionamento. É por isso que uma pessoa que não conhece a Deus não muda, ela não se santifica. Pelo contrário, ela se corrompe, vai de mal a pior. Até que as duas coisas aconteceram. Uma decorre da outra, mas estão dentro do mesmo plano aí, justificação e adoção. Esse aí é o meio para entrar em um relacionamento com Deus, somente por meio da justificação e da adoção. Uma vez que eu me relaciono com Deus, eu tenho uma nova vida, ainda um bebezinho, minha vida como filho de Deus. E eu vou progredindo aí esse processo que me leva do bebê até o homem adulto, chama-se santificação. Processo de mudança por toda a vida. Ou seja, Deus me coloca dentro de um relacionamento com Ele e, a partir desse relacionamento, Ele vai me transformando até que eu seja maduro, até que eu seja parecido com Cristo, que é o alvo de todo aconselhamento, o alvo de todo discipulado. Então vamos ver aí as partes desse esquema aí. Na justificação, pela fé, Deus nos declara justos baseados na vida perfeita, morte e ressurreição de Cristo. A justificação é uma obra, um ato de Deus que tem como fundamento a vida de obediência de Cristo, sem nenhum pecado, a sua morte em favor do pecador e a sua ressurreição. Esse é o fundamento, é a obra de Cristo. O que nos justifica é o que Cristo realizou na cruz e a sua vitória sobre a morte. Nela, a justiça de Cristo é creditada em nossa conta. A justificação é importante porque nosso pecado
nos separa de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado, não é? Ela remove a culpa do pecado, do nosso pecado, e nos dá a justiça de Cristo, fazendo-nos aceitáveis a Deus e, assim, aptos a termos um relacionamento com Ele. Abra sua Bíblia em Romanos 5:1. Se você não souber de qual a referência, esse é o texto que nos apresenta o efeito da justificação. Você pode anotar aí do lado, Romanos 5:1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo sido justificados, o que nós temos? Paz com Deus. Isso significa que antes nós não tínhamos paz. Antes da justificação, como aparece aqui, nós estávamos separados de Deus. A justiça perfeita de Cristo é transferida para o pecador, que recebe pela fé essa justiça, e uma vez que ele é justo, ele está pronto para ter paz com Deus e se relacionar com Ele. Só que a iniciativa toda é de Deus, não é? Que vem a nós, aplica a justiça de Cristo em nós e nos chama para um relacionamento com Ele. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da justificação, vem uma outra coisa, a adoção. A adoção também envolve nosso relacionamento com Deus. Deus não nos justifica apenas, Ele também nos adota. Ele nos dá as boas-vindas à sua família, com todos os direitos e privilégios de um filho. A justificação e a adoção nos dão um pleno e completo relacionamento com Deus. Se Deus, a justificação é um ato legal, é uma declaração legal. Deus diz que aqueles que antigamente eram considerados culpados, agora, diante dele, são declarados justos, inculpados, né? Não tem mais culpa. Mas isso em si não nos faria amigos de Deus, apenas pessoas sem culpa. Mas Deus então nos faz seus filhos, nos chama para a sua família. Ele nos tira a culpa e agora nos adota em sua família. Nós somos recebidos no número dos seus filhos e temos todos os privilégios que um filho legítimo tem. Se Cristo é o Filho amado, nós também somos amados. Se Cristo é o herdeiro, nós nos tornamos herdeiros também. Se Cristo herdou todas as coisas, nós com Ele herdaremos todas as coisas. Então, o que Cristo conquistou na cruz é então imputado, é dado a nós. Nós somos adotados como filhos. Agora temos um relacionamento amoroso. Deus, de maneira paternal, nos ama e cuida de nós. Isso é extraordinário. Um relacionamento do mais profundo e mais sincero. É impossível que haja outro igual. Como resultado da justificação e adoção, estaremos bem? Essa é uma pergunta capciosa. Se estivermos falando sobre nossa situação, e é bom você grifar aí a palavra situação, e eu acho melhor botar condição, e relacionamento com Deus, a resposta é sim. Nossa situação diante de Deus, espiritualmente falando, judicialmente falando, está ótima, já não há mais culpa. Mas, se estivermos falando da nossa condição como pessoa, a resposta é não. Nós ainda lutamos contra o pecado e ainda há uma mudança radical que precisa ocorrer em nós. Então, poderemos ser o que Deus escolheu para nós sermos e fazermos, representado pelo bebê, amadurecendo a idade adulta, e fazermos, não é? O longo processo de mudança é chamado santificação. Então, uma coisa interessante entre a nossa posição, situação, e
condição. A nossa posição diante de Deus é de pessoas perdoadas. Deus nos aceita, nos ama, e isso jamais irá mudar. Você não vai ser mais amado hoje do que será amanhã, e desde que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhe ama da mesma forma, do mesmo amor perfeito. Então, nesse sentido, está tudo bem. Não há mais pecado, não há mais culpa. O que Paulo diz em Romanos 8:1 é perfeito, é verdadeiro. Para aqueles que estão em Cristo, já não há condenação. Mas e a nossa condição? A nossa condição é boa? Bom, a nossa condição é de pessoas em transformação. Nós somos pecadores ainda, o pecado ainda é presente em nossa vida e nós vivemos a luta contra o pecado. E essa luta, esse processo de luta contra o pecado, nós chamamos de santificação. Então, nesse exato momento, em que ponto nós estamos desta obra de redenção? Justificação, adoção ou santificação? Nós estamos no processo de santificação. Esse é o ponto da obra da redenção que nós nos encontramos. Nós estamos sendo santificados. Ou seja, a cada dia, a cada novo ano, a cada novo período, nós nos tornamos menos influenciados pelo pecado, menos dominados por ele e agora mais parecidos com Cristo. Esta maturidade é a semelhança com Cristo, que é o verdadeiro homem, o perfeito varão. Santificação é um processo pelo qual, na verdade, Deus nos torna o que legalmente nos declarou ser na justificação. O que Deus declara que nós somos quando nos justifica? O que é uma pessoa sem pecado, sem culpa? É um santo. Agora, Deus nos declarou assim, na justificação. E pela santificação, Ele está nos transformando nisso que Ele nos declarou. Ele está nos transformando em pessoas santas, como Cristo. Então, Deus declara que nós somos santos e agora está trabalhando para que nós, de fato, sejamos santos. Essa é a obra de santificação. Ele está fazendo isso em todos os crentes. É assim que é o relacionamento redentor de Deus. Então, Deus não nos justifica ou adota porque estamos bem, mas é precisamente o oposto disso. Ele o faz porque não estamos bem. Ele sabe que mudanças duradouras tomarão lugar em nós somente quando estivermos em um relacionamento pessoal com Ele. Em seu amor, Ele faz deste relacionamento uma realidade. Isso é muito importante. As mudanças só virão quando nós estivermos em Cristo. Estivermos com um relacionamento pessoal com Deus. É por isso que quando nós encontramos um descrente que tem uma série de problemas, casamento, vícios, várias coisas, é simplesmente absurdo nós tentarmos mudar essas coisas se nós primeiro não o levarmos ao Redentor, se nós não o levarmos a Cristo, se nós não apresentarmos ao Salvador. Ele não precisa de uma reforma moral. E é isso que nós erramos muito, irmãos. Nós pensamos que o mundo precisa de uma reforma moral. O mundo não precisa de uma reforma moral. O mundo precisa de salvação. Ele precisa de um Salvador. Se nós pregarmos apenas reforma moral, nós somos iguais aos espíritas, somos iguais aos testemunhos de Jeová, somos iguais aos mormons, somos iguais aos maçons, somos iguais ao pessoal do Lions Club, somos iguais os budistas. Todo esse pessoal aí prega reforma moral, que é importante, é importantíssimo. Um dia desse eu vi um documentário sobre para mim é novidade, mas Marx já sabia disso há muito tempo, sobre uma seita chamada Hashanesh, que fala aqui, né? Um homem que conseguiu influenciar vários jovens nos Estados Unidos e no mundo inteiro, não é? Pregando reformas morais, cooperar, ainda que tivesse muita imoralidade no meio, mas cooperar,
amar, servir o próximo. Isso não há nada de diferente nisso. Mas o que a Bíblia nos mostra é que, na verdade, as pessoas precisam de redenção. Elas precisam de salvação em Cristo. Elas precisam de um Salvador. E este Salvador irá reformá-las. Este Salvador irá transformá-las. Então, tudo começa em um relacionamento com Cristo. Um relacionamento com Deus. É este relacionamento que irá transformar as nossas vidas. Somente aquele que tem um relacionamento com Deus, através da adoção e justificação, entrarão em um processo de mudança radical, de progressiva santificação. Santificação não é reforma moral, santificação é aproximação de Deus. É algo que fazemos para estar perto de Deus, a semelhança de Cristo. Não essa perto como uma posição privilegiada apenas, mas a semelhança de Cristo. Então guarde isso, somente aqueles que têm um relacionamento com Deus, através da adoção e da justificação, entrarão em um processo de mudança radical, de progressiva santificação. Então, é assim que Deus age. Ele nos chama para um relacionamento pessoal e, a partir desse relacionamento, Ele nos transforma. A maneira de Cristo nos amar e operar mudança em nós é o modelo para amarmos os outros e agirmos em relação a eles. Nós também queremos começar por construir relacionamentos de amor, graça e confiança com os outros. Esta é uma visão pactual de mudança. No modelo bíblico, relacionamentos não são um luxo, mas uma necessidade. Eles estão onde sempre a atividade redentiva toma lugar. Então, aquela primeira pergunta, se relacionamentos são um luxo, está respondida aí. Elas não são um luxo, não são supérfluos, eles são necessários. Né? Relacionamentos redentivos, eles são necessários. Eles são o ambiente que Deus usará para transformar as nossas vidas e a dos outros através de nós. Para recapitular essa parte, e então encerrarmos, a atividade redentiva sempre acontece no contexto de relacionamentos. É por isso que eu tenho, como pastor, dado tanta ênfase àquilo que promove relacionamentos. Pequenos grupos, discipulado, relacionamento afins entre homens, amizades que se desenvolvem entre mulheres. Isso não é apenas para fazer programa para a igreja, é justamente com a intenção deliberada de realmente forjar relacionamentos redentivos. Nós precisamos uns dos outros para sermos mais santos, para progredirmos nesse processo de santidade, para sermos instrumentos de Deus, de transformação nas nossas próprias vidas e nas dos outros. Isso é importante para a igreja. Os pequenos grupos estão aí para nos ajudar nisso. E é importante que haja um engajamento nestas coisas. E que você que tem aprendido sobre isso, comece a pensar como eu posso discipular, aconselhar, ajudar os meus irmãos a desenvolverem-se em santidade. Por que eu estou nessa igreja? Por que eu faço parte de tal e tal grupo? Por que eu tenho tais amizades? O que acontece nisso tudo? Nós precisamos levar com mais seriedade nossos relacionamentos. Então, a atividade redentiva sempre acontece no contexto de relacionamentos. Primeiro passo de Deus em nos mudar é guiar-nos a um relacionamento com Ele. É a primeira coisa que Deus faz, é nos guiar a um relacionamento com Ele. E a partir daí Ele nos transforma. E por fim, nossos relacionamentos são uma parte essencial da obra de mudança que Deus está completando em nós e nos outros. Nossos relacionamentos são uma parte essencial da obra de mudança que Deus está completando em nós e nos outros. Então, na próxima semana, nós vamos dar continuidade e vamos olhar para os 4 elementos de um relacionamento amoroso, em carne
identifique-se e alinhe-se. Vamos orar então, vamos terminar a nossa reunião.